Eu sou Rodrigo França, este é o Cena TV e hoje vamos falar sobre kart, Tchê e a primeira vitória do Ayrton na Fórmula 1. E aí pessoal, estamos mais uma vez de volta aqui na Cena TV, agora na companhia do Dr. Álvaro Queiroz. Obrigado por estar vindo aqui com a gente. O papo não é bem medicina, e sim uma outra medicina, digamos assim, a medicina do esporte e mais precisamente de um dos grandes mentores do Ayrton Senna no kart, o Tchê. E aí você vai falar, o que tem a ver com essa história? Bom, o Dr. Álvaro teve a honra de, imagina só, na época que o Senna corria de kart, em Interlagos, quando ele ainda estava começando, dividir também a oficina lá do Tchê, que preparava não só na época, motor e kart do Ayrton, mas também para vários pilotos. E aquilo tudo que na época era uma brincadeira para alguns e profissão para outros, deu no que deu. A gente sabe a história do Senna, belíssima, que começou no kart. E o Dr. Álvaro é a testemunha dessa história e vai contar um pouco para a gente desse momento que eu imagino, eu como jornalista, eu tenho 50 perguntas aqui para te fazer, mas basicamente assim, como que você conheceu o Ayrton e você, claro, sabendo que ele já era um grande nome naquela época do kart e mesmo você, aqui nos bastidores, a gente conversando, não tinha aquela pretensão de fazer uma carreira de piloto, mas assim, sabia que estava lidando ali com, você vendo o crescimento de uma estrela, né, doutor? Prazer estar aqui num lugar que é mágico, né? Eu tenho 56 anos de idade, acho importante colocar porque a idade... Exatamente, o Senna que nasceu em 60, né? Então você... Eu nasci em 59, um pouquinho mais velho que o Ayrton. Então nós fomos numa fase inicial da carreira do Ayrton, nós fomos lá não só contemporâneos de vida, de idade, de momento, mas também por eu ser um aficionado do automobilismo. A gente é de um país privilegiado em termos de piloto. Eu já acompanhava o automobilismo de forma importante desde o Emerson, do Wilsinho, da Copersucar, da sede da Copersucar lá em frente ao Autódromo de Interlagos, do Ricardo Dívila, o engenheiro que era e teve a ousadia de fazer um Fórmula 1 inteiro construído no Brasil. Imagina isso, é uma coisa inimaginável. Inimaginável para os dias de hoje. Eu sempre, desde muito menino, sempre que podia, estava lá em Interlagos e acompanhei, e aí começa a surgir lá no kart uma estrela, e eu frequentava muito o kartódromo, lá nas imediações, os preparadores. Por esse contato, acabei chegando num preparador que era uma referência, né, o Tchê, conforme o Rodrigo colocou, além de conhecer um menino, um garoto que fazia toda a diferença na pista, aí eu tive também, por ter um contato com o Tchê, ele tinha me auxiliado em algumas preparações de motores meus, eu estava sempre andando de kart e tive o privilégio, né, de estar com o Tchê, uma estrela em termos de preparação, e através do Tchê conhecer a maior estrela nossa, né, o maior símbolo nosso de vitória, de uma série de situações tão valorosas que foi o Ayrton Senna. E assim, uma curiosidade que já me contaram aqui, eu tenho uma super produção, né? Então, essa eu não li em nenhum lugar e vocês vão saber dessa história aqui pela primeira vez. Primeira vitória do Ayrton em 1985, também debaixo de muita chuva, num temporal no Estoril. O Senna ganhou a corrida, primeira vitória dele na Fórmula 1, como na cerimônia de pódio, naquela época se dava uma coroa de louros, né? Que os louros da vitória vêm daí. Então, assim, realmente tinha isso. Há algumas categorias, até 24 horas de Le Mans, até a Stock Car faz isso também até hoje. E tem uma história, mas eu não vou contar não. O Álvaro que vai contar pra gente. O que tem a ver essa história aí com o seu momento no kart, a sua história com o Tchê? O que tem isso aí? Eu sempre mantive visitas, idas, não só para buscar ainda alguma informação técnica, mas visitas porque o Tchê era uma pessoa também admirada por mim, era onde eu conseguia aprender alguma coisa, era onde mesmo na época que eu não corria, eu ia lá para ver os motores. Quem gosta sabe o que representa isso. Rato de autódromo, Rato de autódromo. Basicamente isso, o cara não consegue sair do ambiente. Não consegue, então se não está no autódromo, vai lá na oficina, vai lá, conversa história. E aí a gente tinha por termos convivido com a Ayrton aqui junto do Tchê, era uma forma da gente conversar sobre o que ele vinha realizando lá, e aí a chegada dele na Fórmula 1 fez com que as minhas visitas ao Tchê fossem um pouquinho mais frequentes. E quando Logo que ele já começou a mostrar resultados, nós nos falamos, eu sempre que podia passava por lá.
E é óbvio, né, que quando ele ganha a primeira prova, eu fui mais vezes lá, né? Então a gente nunca esgotava o assunto. E tive novamente assim o privilégio de, num determinado dia, estar lá na oficina com o Tchê. Quando ele recebeu, chegou lá uma encomenda, chegou lá uma caixa do Ayrton para ele, né? Quando abriu, nessa caixa estavam lá o troféu de Estoril, a coroa de louros, a garrafa de champanhe e uma carta escrita em papel de caderno, né? Tinha carta, né, pessoal? Vocês que não, era né, a o época. pessoal aqui do YouTube, às vezes não sabe o que é carta. O e-mail, que também vocês já não sabem, né, o que é, essa geração nem e-mail. Exatamente. Né? Mas enfim, a carta era a maneira como as pessoas se comunicavam naquela época mesmo, não é filme, realmente... Era uma carta. Então estava dentro do volume, tinha as coisas bem protegidinhas lá, com folhas de revista, de jornal, para proteger como se embalavam realmente as coisas. E chegou e foi assim, é difícil encontrar palavras aqui para poder descrever, até pelo transcorrer de toda a história, mas assim, realmente dentro daquela caixa estavam lá o troféu, como eu falei, o troféu, a coroa de louros, a garrafa do champanhe. Da primeira vitória do Ayrton na Fórmula 1. Ele fez questão de mandar para o Tchê, isso ficou, né, em posse dele, junto com uma carta, que como o Rodrigo falou, na época, telefonema não era tão fácil falar com a Europa. Parece que você tinha que ligar um tempo antes e ver, e era caríssimo e tal. Tinha que ter toda uma programação de como ligar, caríssimo, e estar na Europa correndo não era barato, e enfim, veio com uma carta escrita de próprio punho do Ayrton, né, dizendo do que ele sentiu com aquela vitória, do que representava aquela vitória para ele, em termos de carreira, de satisfação, de realização, o que significava aquela vitória em relação àquela de Mônaco que foi tirada dele, né? Ele ainda tinha essa mágoa, essa revolta. Porque realmente não é, gente, ganhar tem uma Fórmula 1. Hoje a gente revê na carreira do Senna, você fala, ele ganhou 41 corridas, mas pensa, um cara que nunca ganhava, você tirar uma vitória realmente devia ser uma dor incrível, né? Ele teria conquistado a primeira vitória dele embaixo de uma condição totalmente adversa, vindo de trás num carro que não era de ponta, que era uma Toleman, passando Nick Lauda passando por fora, simplesmente campeões do mundo, passando campeões do mundo, passou o Nick Lauda, passou o próximo, iria passar, porque foi tomada a vitória dele nessa circunstância. Então ele carregava isso com ele, e aí o destino quis que em Estoril, debaixo de condições muito parecidas, piores, ou até piores, porque era uma pista que tinha pontos de maior velocidade e tal, ele foi lá e ganhou uma corrida, e ele fez questão de, em retribuição, em agradecimento pela participação que o Tchê teve na vida de piloto dele, né? E muito da formação dele também, porque ele era uma criança, era um jovem, era um adolescente andando de kart. E o Tchê foi meio que um segundo pai ali para ele. E ele fez questão de agradecer. Eu imagino a emoção do Tchê. E você que leu a carta pro Tchê? Eu li a carta pro Tchê. Porque a emoção era dos dois ali, né? A gente não conseguia muito dimensionar aquilo. Então, o Tchê tinha todo aquele domínio da linguagem automobilística, mas ele era um estrangeiro, não era um brasileiro. Então, além da emoção, toda a dificuldade ali em conseguir encontrar tranquilidade para ler, então dizer que a gente nós lemos juntos, né? Nós lemos juntos e ele se emocionou também. Muito, se emocionou, não tinha palavras assim para quantificar e qualificar o que ele sentia ali naquela hora. A carta, acho que talvez o Senna mandou muita coisa para ele, né? Mesmo da época da Fórmula 3, da Fórmula Ford, inglês e tal. O diálogo deles era constante. Era bem constante, né? Ele mandava, mas assim, talvez aquela carta naquela folha de caderno talvez seja o maior troféu que Sem dúvida. Deve ter sido o maior troféu que ele teve. E não sei se ele teve, não deve ter passado nada de maior valor pela mão dele. E porque eu acho que a questão, isso que é interessante a gente falar também, não é só o fato de um pupilo seu chegar na Fórmula 1, é ele chegar na Fórmula 1 da maneira como o Ayrton fez o nome na Fórmula 1, ou seja, que é até hoje considerado o melhor piloto de todos os tempos, e ter o reconhecimento de quem ajudou ele lá no começo, né? Acho que
pro Che deve ter sido realmente essa a grande epifania, né? Dele ter ajudado a construir essa história e ele sabe, o Ayrton ter reconhecido isso. Né? Exatamente, porque o Che se manteve sempre lá na sede dele, né, dentro da simplicidade, da humildade que o espaço dele tinha e disponibilizava para os pilotos dele. Ele era também diferente, né? Assim, em termos de preparador, ele fazia diferença. Sempre que vinha para o Brasil, visitava lá a oficina, ia lá conversar, falar. O Che tinha sempre um prazer enorme de falar que o Ayrton havia estado lá. No Instituto Ayrton Senna a gente tem um trabalho fantástico do memorial, que eles têm todas as matérias de kart que saíram da época do Ayrton, desde os anos 70 até, enfim, incluindo Fórmula 1. E eu vi que, por exemplo, em 76 fizeram a Taça Cidade de São Paulo. Tinha uma concorrência muito forte e o Senna, mesmo muito jovem, já dava trabalho, né? Muito. E os Travaglini, né, que na verdade já tinha uma tradição, quando ele andou ali junto, ele... Simplesmente eles eram imbatíveis naquele momento. Né? E eles até o Chassimini, né, os karts que eles desenvolveram, inclusive estão até hoje no kartismo, são dos karts mais rápidos que se tem no mundo, inclusive. E a gente sabe que a tradição deles, e não só isso, os Jaffones, toda a família que eram muito tradicionais, e o Senna chegou lá, que é o primeiro da família a competir, e já chegou competindo não só de igual para igual, mas vencendo caras mais graduados que ele. Sim, né? E de famílias tradicionais, né? Você tinha o Zequinha e o Afonso, no caso do Jafone, os Travaglini e outros tantos que com uma história, né, forte no kartismo, forte no automobilismo já. E ele não, ele era alguém que chegava único e que assombrou o meio com uma avalanche de vitórias e de conquistas e de melhores voltas e de melhores tempos e de características de tocar com o kart de lado, que era simplesmente... É uma técnica que hoje não existe mais. Não, mas que era para o momento, para aquela condição de pneu, para aquela condição de freios, né, para aquela condição de chassi, que era a forma de tocada da época e que ele fazia magistralmente. Né? O posicionamento dele na pista, os tempos que ele conquistava... foi arrebatador. E por que você não gravou no seu iPhone tudo isso para mostrar pra gente hoje? Pois olha já imaginou, gente, se tivesse tem que guardar iPhone, tudo só na memória. Só na memória, né? Mas pelo menos você pode contar aqui pra gente, né? O importante são isso, as memórias, você poder contar. Realmente você tem a honra de ter participado de um momento histórico do esporte. Você tem essa percepção? Tenho essa percepção. Depois, por questões de carreira, de vida, da carreira médica, nunca deixei de acompanhar, me tornei muito um espectador. Agora, recentemente, quando eu fui receber o anuário lá do Reginaldo Leme, até fiz o comentário que eu devo ser um dos poucos brasileiros vivos que assistiu todas as provas de Fórmula 1 do Brasil, ao presente. Tá vendo? É verdade. Junto com o Reginaldo. Aliás, até antes dele, né? E eu escrevo no anuário do Automotor, sabe? Uma honra, inclusive. Então, uma honra, uma obra... Um abraço pro Reginaldo Leme aí, que vai assistir, porque eu vou ficar enchendo o saco dele para ele assistir o programa. Um grande abraço. Ele na verdade, assim, até antes da chegada dele na Fórmula 1, né? Na época, mesmo quando Interlagos foi homologado lá em 70, para poder fazer parte do calendário da Fórmula 1, é uma época que a gente já estava por ali assistindo. Depois, como espectador, a vitória do Senna aqui em Interlagos, quando o carro vai, e no final da reta oposta ele para lá e a galera desce toda ali. Uma vitória que, inclusive, está fazendo 25 anos, né, de 91. De 91. Mas tudo bem, você não tinha um iPhone, mas do jeito que você contou a história aqui, a gente agora está transformando em vídeo essa história e eu queria te agradecer muito justamente por proporcionar essa curiosidade mesmo, que é uma coisa que eu li diversos livros sobre o Senna, fiz um mestrado em cima da história do Ayrton, né, não só na parte de categorias de corridas e tal, mas também em jornalismo. E realmente essa história é fantástica, por exemplo. Eu acho que com certeza o pessoal vai estar adorando saber sobre ela e quem sabe a gente conta mais histórias pra frente. Tá bom? Valeu, obrigado, doutor. E aí, pessoal, gostaram? Então vamos lá, curte, se inscreve no programa e também compartilha com os amigos, tá bom? E não esquece, aqui tem os vídeos antigos, aqui dá pra ver o Marcos Gomes, legal, esse aí foi bom também, vamos ver? Valeu!